Boa tarde, amigos. Meu nome é Paulo Brito, eu sou um dos editores do CISO Advisor. Está comigo ao lado aqui o Tadeu, que é editor também do CISO Advisor. E nessa tarde nós vamos falar sobre um tema que está ficando muito quente, que é a aproximação da entrada em vigor da LGPD no Brasil. Para essa conversa, nós trouxemos aqui dois especialistas, que são o André Fleury, que é Head de Cibersegurança da Accenture na América Latina, e Marcelo Chiavassa, professor Marcelo Chiavassa, professor do Mackenzie. Vou pedir para eles se apresentarem aqui para a gente começar essa conversa. Marcelo, André. Paulo, Tadeu, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou, como você já adiantou, né, meu nome é Marcelo Chiavassa, eu sou doutor em Direito Civil pela USP e sou professor de Direito Digital e Direito da Inovação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Eu sou o André Fleury. Eu lidero a prática de cibersegurança da Accenture na América Latina. Estou militando na área aí há quase 30 anos. Eu queria agradecer aí a atenção de vocês, a participação, tá? É uma honra receber aí dois especialistas aí para falar de um tema tão importante. Bebê, é contigo. Legal. O que eu queria colocar para vocês dois é o seguinte: à medida em que está se aproximando a entrada em vigor da lei, à medida em que as empresas têm mais atenção com isso, até em função da legislação de outros países, dá a impressão de que essas empresas estão tomando atitudes ou para se proteger, ou para responder ou para assumir responsabilidades. Então, temos, por exemplo, um caso de uma operadora de saúde Hapvida, lá do Nordeste, que, por conta de uma fragilidade em umas suas interfaces com a internet, já fez uma declaração ao mercado, dizendo que tinha sofrido um incidente, uma violação, não sendo nada disso. Foi para o mercado e disse alguma coisa. Num outro posto, né, a gente tem exemplos brasileiros que eu não vou mencionar agora, mas num outro posto tem lá na Europa a Travelex, que é uma operadora de câmbio gigantesca, a maior do mundo, que foi invadida, teve os sistemas congelados em 31 de dezembro, não falou nada para o mercado, pagou o resgate, ficou quietinha e tocou a vida. Eu queria ouvir de vocês, assim, entre esses dois extremos, né, como é que as empresas vêm se comportando, qual que pode ser o objetivo delas entre um e outro, né, entre esses extremos, e como é que isso melhora a vida delas, ou piora, e a vida dos consumidores. Tadeu, não sei se você quer colocar mais alguma coisa. Eu só queria colocar rapidamente aí, quer dizer, o porquê que, quer dizer, o relato de incidentes aí tem um papel essencial, crucial, né, ao meu ver, e em relação a ações preventivas, corretivas que podem ser tomadas no futuro e também para minimizar impactos reputacionais, né, a reputação da empresa. Então, eu queria saber do André e do Marcelo, por que as empresas, de modo geral, têm tanta resistência em comunicar, relatar incidentes? Você está em mudo, Marcelo? Quer começar, André? Perfeito, eu começo sim. Depois eu deixo a parte legal para o Dr. Marcelo, que vai saber falar melhor que eu. A questão, eu acho que tem uma questão histórica, né? Você não gosta de falar, ninguém gosta de falar dos seus problemas em público, né? Isso serve para uma série de temas. E serve também para esses temas ligados à cibersegurança. Acho que tem dois aspectos do problema. Você tem um aspecto regulatório, né, que aí o Dr. Marcelo pode falar melhor do que eu, mas em alguns casos, dependendo da regulação, além da LGPD, existem várias outras, né, setoriais e mesmo Código de Consumidor, enfim, tem uma série de legislações que podem obrigar ou não, dependendo do caso, a empresa a vir a público, né? Fato relevante, enfim, a empresa com ação na bolsa. Então, você tem esse lado regulatório e você tem um lado que eu acho que é o que vale explorar aqui, pelo menos pelo meu lado de cyber defense, né, de defesa cibernética, que é o lado do compartilhamento de informação. Independente disso ser público
no sentido de imprensa e público geral, ou disso ser setorizado, por exemplo. É importante que os bancos troquem informação entre eles cada vez que um deles sofre um grande ataque. A mesma coisa as empresas de energia, as empresas de saúde, as empresas de saneamento básico, as de telecomunicações, até mesmo entre indústrias. Porque o lado do mal faz isso com maestria. Quando um descobre um furo, quando um descobre uma forma de conseguir ganhar vantagem, de conseguir ultrapassar uma defesa, ou descobre um novo zero day, ou descobre uma nova falha numa empresa, eles se comunicam de uma forma absolutamente veloz. Então, quem está do lado do bem, defendendo, tem que ter o mesmo nível de velocidade de comunicação para conseguir que a proteção seja sistêmica. Um membro de um grupo ou de uma sociedade, nesse caso de um ecossistema, só estará seguro se o ecossistema inteiro estiver seguro. Então, é muito importante a troca de informações para que isso aconteça. Se essa troca de informações vai se dar de uma forma, dando uma publicidade mais geral, aí já é um aspecto muito de mitigação ou gestão de risco da própria executiva daquela empresa e, eventualmente, passando por alguma questão regulatória. Acho que o doutor Marcelo pode complementar bastante. Essa é uma dúvida que eu também tenho, viu, Paulo, Tadeu e André, de saber até que ponto é interessante para as empresas, né, negociar ou se é simplesmente denuncia e a partir disso corre o risco, né, de quem roubou as informações de tornar público. Acho que do ponto de vista individual da empresa, elas acabam tendo bastante receio das sanções que tornar público que houve um vazamento podem causar a ela. Então, você pode ter sanções hoje pelo Código de Defesa do Consumidor, você pode ter sanções pela LGPD, né? Um incidente de vazamentos pode render uma multa de até 50 milhões de reais, pode, por exemplo, fazer com que a base de dados seja interditada, pode, e aí é uma das piores sanções, né? O ato de tornar público causa um dano à reputação daquela empresa, e aí, enfim, você tem uma série de prejuízos não só econômicos. Agora, por outro lado, o que a gente tem visto na Europa é que existe uma recomendação muito forte por parte das autoridades de não negociar. Por que isso? E aí é simples de entender. Se tiver alguém para pagar, então a gente está incentivando essa prática pelos cybercriminosos. A hora que a torneira seca, em tese, se ninguém paga, eles ficam desmotivados em continuar fazendo isso. É uma linha de argumentação lógica. Se isso é verdade ou não é outra história, mas as autoridades têm recomendado às empresas não negociar. Tá? Isso aí pode, inclusive, ser fator para, depois, em processo administrativo, acarretar aumento ou diminuição da pena, né? No sentido de, eu segui as orientações da autoridade nacional, não negociei. Ou então eu descumpri as recomendações da autoridade nacional, negociei e deu errado, mesmo negociando. E aí a sanção tende a ser um pouco mais pesada. Mas a ideia é essa, no sentido, não paguem, não negociem, vamos deixar eles morrerem de fome, porque isso, para o futuro, para o bem das empresas do país envolvidas, isso é mais benéfico do que se cada um ficar negociando individualmente. Agora, é óbvio que para a empresa que é alvo do cyberataque, muitas vezes para ela, você tem aquele dilema, né? Aquela escolha de Sofia. Bom, eu negocio, aí eu consigo recuperar esses dados, ninguém fica sabendo, ou então eu não negocio, aquilo se torna público, porque eu vou ter que avisar a autoridade nacional, vou ter que avisar o público, né? Ou então, se eu não negocio, aqueles dados serão tornados públicos, e eu fico com aquele dano reputacional, eu fico com aquele dano à lei, posso ser sancionado por isso. Então, é um dilema realmente bastante complexo, mas que ajuda a gente a entender o porquê algumas empresas optam por negociar. Às vezes, para elas, é mais barato negociar do que ter um dano à reputação, do que ficarem à mercê de uma sanção. Por exemplo, vamos imaginar que o cybercriminoso peça 10, 20 milhões de reais. Pela LGPD, elas podem ter uma sanção de até 50 milhões de reais, dependendo do faturamento da empresa. Né? Além disso, não fica com um dano reputacional. Enfim, você se livra desses outros problemas. E, aliás, um dos pontos com a LGPD e dessa multa de 50 milhões, um dos pontos que eu venho lendo a respeito é que os resgates devem aumentar, né?
porque agora as empresas passarão a ter seguros de vazamento de dados, sabem que estão sujeitos a uma multa de até 50 milhões, e com isso o valor dos resgates tende a aumentar, como, aliás, tem acontecido na União Europeia. Eu queria fazer só uma observação sobre o seguro. O seguro, de fato, está vindo. E a gente já tem caso em que sabe-se que a seguradora recomendou o pagamento porque para ela fica mais barato do que pagar lucro cessante, etc, etc. Desculpa, André. Não, tranquilo. Eu queria acrescentar uma coisa aqui, porque quando eu falei, eu estava falando mais em função da questão de dar ou não... vocês estão me vendo aí? Não. De dar ou não publicidade, né? Não cometer isso da questão da negociação. A gente age, né? O nosso time de resposta a incidente agiu em vários dos acontecimentos recentes no Brasil que foram noticiados, né? Em nenhum dos casos se precisou negociar porque a gente conseguiu recuperar os ambientes, mesmo com criptografia, etc. e tal. A gente não recomenda, na verdade, a gente não recomenda nenhum nem outro, o cliente é que decide, mas a recomendação é normalmente não negociar, porque você não sabe com quem você está negociando, né? Do outro lado é alguém anônimo, né? Até que você consiga fazer um trabalho de inteligência, de descobrir qual é o grupo que está por trás, porque se você descobre o grupo que está por trás, você pode ter uma tendência por conhecer o histórico daquele grupo, que é um grupo que negocia e que, entre aspas, entrega a chave e é fair na negociação. Você pode... o famoso ladrão honesto, né? Aquela brincadeira que a gente fazia antigamente. Se é que se pode dizer isso, né? Mas você não tem noção de quem é que está por trás. Se quem está por trás, mesmo recebendo os bitcoins, vai te devolver os teus dados, né? E tem outro fator que eu acho que é importante colocar aqui nesse tacho aqui, né? Para a gente fazer esse molho, que a maior parte desses grupos, eles já foram pagos antes de fazer o ataque. O resgate é só um plus a mais adicional, brincando aqui um pouco, porque eles foram pagos por quem está interessado naqueles dados. O cibercrime é uma cadeia de criminosos onde você tem vários tamanhos diferentes. Então, um grupo criminoso maior interessado, por exemplo, em fazer uma melhor oferta para determinada compra de determinado leilão federal de alguma coisa, como aconteceu nos Estados Unidos há pouco, né? Um grupo pode contratar um grupo de hackers para roubar informações de vários players daquele setor, né? E com isso ter espionagem mesmo. Nós estamos falando de espionagem. Então, o hacker que está lá na frente fazendo o que a gente está falando aqui, aquilo é o último pedaço, o último elo de uma cadeia, ele já está pago para fazer aquilo. Se ele conseguir um resgate com aquilo, ele vai ganhar um dinheiro a mais. Mas ele não está tão preocupado com isso. Então, isso também eu acho que é importante ser colocado sobre perspectiva. Eu queria fazer uma colocação aqui, especificamente para o Marcelo, e o André fica à vontade também para... que é o seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD nossa, brasileira, ela não traz uma definição específica do que seria um incidente de segurança, ao contrário da General Data Protection, né, da União Europeia, a GDPR, quer dizer, que inclusive serviu de base aqui para a LGPD, né? Eu queria perguntar o seguinte, Marcelo, você não acha que isso, o fato de não trazer uma definição específica do que seria incidente de segurança, você acha que isso não abre uma brecha aí para que a empresa que escondeu o incidente derrube possíveis ações na justiça, alegando que né, aquilo não foi um incidente? Enfim, quando não tiver um incidente de vulto, uma coisa assim, você não acha isso? Eu queria acrescentar um tempero nessa pergunta, que é o seguinte: a gente tem um caso, que é o caso da Zurich e Mondelez, vocês devem conhecer, em que a Zurich se nega a pagar uma indenização por ataque do NotPetya em 2017, porque diz que aquilo foi um ato de guerra. Ele deu uma espirrada lá na Ucrânia em cima da operação da Mondelez, que contaminou no mundo inteiro. Então, também é outro contradito possível nas discussões aí. Assim, eu vejo...
tem tanto argumento para o bem, digamos, quanto argumento para o outro lado, né? Sim, você pode dizer que aquilo não é um incidente de segurança, mas ao mesmo tempo você pode dizer que qualquer coisa, então, é um incidente, né, de segurança da informação. Exatamente pela falta de definição. Aonde que a gente vai tentar buscar alguma concretude se esse argumento alguma vez chegar ao judiciário? A gente vai buscar concretude provavelmente no regulamento europeu, né? É muito comum que a gente, somente por nosso sistema jurídico brasileiro, ser um sistema jurídico europeu, no último caso, o sistema jurídico italiano, vem tudo direito romano, a gente tem uma tendência, o STF tem essa tendência, o STJ tem essa tendência, nossos tribunais todos têm a tendência de buscar fundamentos na legislação europeia, tá? Não só europeia, quando é conveniente também em outras legislações. Então, provavelmente o GDPR vai ser muito utilizado no Brasil como parâmetro de interpretação da LGPD. O que o GDPR tem de mais interessante não é nem os artigos, né? Porque acho que em termos de tamanho, de quantidade de artigos, são bastante parecidos. Agora, a grande diferença, o que é muito interessante dos regulamentos europeus, das diretivas europeias, são aqueles considerandos. Então, o GDPR tem mais considerandos do que artigos. São, salvo engano, 200 considerandos para pouco menos de 100 artigos. E esses considerandos permitem uma interpretação muito transparente de cada pedacinho do regulamento europeu. A nossa tradição jurídica brasileira não traz esses considerandos quando a gente sanciona uma lei. Você tem, no máximo, a exposição de motivo, mas que é um documento que fica lá guardado no Congresso, as pessoas sequer sabem que ele existe, os leigos não sabem que existe, e dois, mesmo para encontrar, não é um caminho muito simples. Então, isso faz com que a gente precise de outras normas que venham a regular melhor a LGPD. E aí, provavelmente, quando a gente tiver a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela deve, ou melhor, será necessário, né, que ela acrescente algumas regras. Salvo engano, a gente tem mais de 20 artigos da LGPD que demandam uma intervenção direta regulatória da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Que fazem remessa expressa, escrito assim, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados disporá sobre o que são, por exemplo, o artigo 42, né, sobre segurança da informação mesmo, ele fala lá, olha, as empresas têm que adotar sistemas de segurança da informação. Aí vem o parágrafo primeiro. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados determinará o que é para cada tipo de empresa, o que se entende por segurança da informação. Então, como esse, tem mais outras 20 passagens na LGPD. Então, a gente precisa da Autoridade Nacional. Esse é um problema que, enquanto a Autoridade Nacional não for criada, a gente vai continuar penando em relação a isso. E se alguma vez chegar no judiciário, a gente vai provavelmente recorrer ao regulamento europeu. A gente pode recorrer a normas, por exemplo, ISO 27001, segurança da informação, para determinar, né, se aquilo é um incidente de segurança da informação ou não. Dentre outras normas que a gente tenha, normas não só no sentido de lei, mas normas técnicas, como, por exemplo, a ISO, para ajudar o judiciário a determinar o que é segurança da informação ou não, o que é incidente, né, de segurança da informação ou não. Acho que é por aí. Deixa eu só te colocar o seguinte, o porquê dessa demora para se definir a autoridade nacional? O que está emperrando? Onde pega aí? A gente queria muito saber também, viu? A LGPD ela foi sancionada, né, em agosto de 2018, sem autoridade nacional. O Temer tinha vetado a parte da autoridade nacional porque dizia que existia um vício ali de procedimento, de que, na verdade, só o executivo poderia criar uma agência reguladora pela Constituição. Então, ele sanciona a lei, tirando a parte da autoridade nacional. No final de 2018, ele envia, então, para o Congresso Nacional uma lei determinando a criação da autoridade nacional. Isso acabou sendo sancionado em julho de 2019. Portanto, a gente já tem exatamente um ano de uma lei que determina a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E até agora, essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem dois nomes tornados públicos, de um total de 25. Por que isso não está indo para frente? Olha, não sei dizer. Assim, eu leio muita coisa. Tem gente que fala que porque não é do interesse do governo, ponto 1. Tem gente que fala porque você tem toda uma discussão sobre orçamento. Eles não sabem ainda de onde tirar dinheiro para criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
Tem gente que fala que essa é uma estratégia para você prorrogar mais ainda a LGPD, né? E esse é um argumento muito forte de quem quer prorrogar a LGPD. Fala assim, olha, a gente não tem uma autoridade nacional, como é que eu posso ter a LGPD vigente? Então, eu não tenho uma resposta concreta para vocês sobre isso. O que eu posso falar é que a autoridade nacional, como criada no Brasil, ela não é muito benéfica, porque ela está vinculada à Casa Civil. Em última palavra, ela está vinculada ao Poder Executivo, diretamente ao Presidente da República. Esse modelo na Europa é um modelo que não é admitido. As autoridades na Europa são órgãos desvinculados dos poderes, principalmente do Executivo. São órgãos que têm, né, inclusive, possibilidade, se for o caso, de sancionar atos do Presidente da República, Primeiro-Ministro e assim por diante. E aqui no Brasil, uma das discussões que a gente tem é essa, né? Até que ponto a autoridade nacional vai bater de frente ou vai ter a liberdade de bater de frente com a Casa Civil e com o Poder Executivo, né, se ela está vinculada à Casa Civil e se, portanto, o orçamento dela, em tese, vem do orçamento da Casa Civil. De qualquer maneira, foi criado dessa forma, ao menos pelos 2 primeiros anos. Depois vai ser feito um estudo para se decidir se ela continua vinculada à Casa Civil ou não. Mas esse é um ponto que, para quem estuda a privacidade, é um ponto que a gente vem batendo muito na tecla, dizendo que isso é ruim para os interesses do país como um todo, né? Pode ser benéfico no caso do Executivo, mas diante de uma luta pela preservação da privacidade, isso não é exatamente o modelo ideal. Nós já temos alguns exemplos aí das agências reguladoras, né? Eu me lembro que no início aí da criação delas havia uma discussão parecida, porque hoje elas estão vinculadas ao governo, embora se diga que elas têm total independência, mas você vê a agência reguladora aí defendendo muito mais, né, a indústria do setor do que, digamos, o consumidor, né? Você tem vários exemplos aí. André, André tem um desafio aí muito grande. Assim, você atende uma certa quantidade de clientes. Como é que você consegue navegar na orientação dos seus clientes com esses graus de incerteza pelo caminho? A gente tira a incerteza da frente, porque, vamos lá, primeiro, quando a gente fala em LGPD, quando a LGPD foi homologada em 2018, né, com esse horizonte de 2 anos para ela entrar em vigor, nós que estamos na área de segurança há algumas décadas, né, a gente brincava dizendo que a LGPD era 20 anos em 2. Porque eram mais de 20 anos de normas técnicas, de ISO, o padrão britânico, do NIST, que é o padrão americano, de normas que definem o que é segurança da informação, o que é segurança cibernética, o que é um incidente de segurança, como responder a um incidente de segurança, o que é ter um departamento de segurança, qual o papel de um CISO, um Chief Information Security Officer. Tudo isso, que várias regulamentações, como a 4658 do Bacen, como o LGPD, GDPR, outras setoriais que estão se discutindo na ANEEL e na Anatel, elas todas estão bebendo das mesmas fontes, né, que começam lá no padrão britânico, padrão americano, viram ISO, viram padrões internacionais. Isso existe há quase 30 anos, todos esses padrões, né, e que agora se definem em lei. Então, o que a gente defende e discute com nossos clientes a questão de lei de privacidade, ela veio para ficar, né? E a lei de privacidade, independente de demorar mais ou menos tempo, de ter uma agência ou uma autoridade reguladora agora ou mais na frente, bem estruturada ou mal estruturada, isso é secundário. O que é primário é que você tem que respeitar o seu cliente. E ao respeitar o seu cliente, você tem que respeitar aquilo que é dele, que são os dados privados. Os dados privados, os dados pessoais, não são da empresa, são do cliente, né? Então, você vai se diferenciar no mercado, você vai demonstrar empatia, você vai ganhar liderança ou notoriedade quando você demonstra que você respeita essas informações, esses dados, e que você tem também dentro de você uma estrutura de segurança cibernética, de segurança da informação organizada, com resposta pronta, que ainda que você divulgue ou que você tenha a sua própria norma, independente
das diversas legislações ou recomendações ou normas que digam que você tem que dar publicidade a isso ou aquilo, que você tem a sua definição daquilo que você dá privacidade, publicidade, daquilo que você não dá publicidade. O que não pode acontecer, aí é o nosso papel como consultoria, o que não pode acontecer é você tomar uma decisão a cada incidente. E a cada incidente você olhar para o lado e pensar: o que eu faço agora? Publico ou não publico? Dou ou não dou publicidade? Faço ou não faço? E aí você está trabalhando no improviso. Isso é o que não pode acontecer. O que tem que acontecer é você ter isso planejado, uma área organizada, sabendo o que vai responder, sabendo qual é o caso da publicidade ou não da publicidade. Né? E eu dou muito o exemplo para os nossos clientes daquela empresa da maçãzinha, né, que tem o telefone dela e fala assim: esse seu telefone aqui sabe tudo sobre você. Nós não. Esse é hoje o slogan deles. O slogan deles, que no passado foi Think Different, né? Foi o design. Hoje é o Privacy by Design. Hoje é o Security by Design. Porque ele está dizendo: o seu aparelhinho aqui, esse seu telefone, sabe tudo sobre você. Nós não. Então, quando eles brigam com o Trump ou brigam com o Congresso americano, dizendo que não vão quebrar a criptografia, mesmo que seja de um terrorista, né? Não é porque eles não querem que descubram quem é um terrorista, ou quem é um bandido, ou quem é esse, quem é aquele. É claro que eles querem, mas eles estão também dando um recado muito forte para todos os clientes no mundo inteiro, dizendo: não importa quem você é, eu respeito a sua privacidade, eu respeito o seu direito de não ter seus dados quebrados, então eu não tenho condições de quebrar. O FBI, a polícia lá que deu o seu jeito. Eu não tenho condições de quebrar, não tenho chave nenhuma para quebrar a privacidade de ninguém. Então, isso é privacidade e segurança sendo colocado como diferencial competitivo. E é essa a tendência que a gente vê agora. Segurança no passado era um custo para as empresas. Com o tempo, alguns começaram a olhar: não, talvez isso aqui seja um viabilizador de negócios, porque eu não vou entrar no mercado online, no mundo pós-Amazon, né? Não vou entrar no comércio eletrônico sem uma criptografia do meu site, sem essa ou aquela segurança, um firewall na minha infraestrutura para proteger um pouco o meu perímetro. Aí era a segurança como, eventualmente, um viabilizador de uma unidade de negócio, de um pedaço da companhia. Hoje, aquelas que estão trabalhando inovação como a sua forma de sobreviver já perceberam que segurança ela vem aliada à inovação. Você inovar sem segurança é você correr um risco absolutamente desnecessário. Então, segurança passou a ser um diferencial competitivo nos dias de hoje. Legal, muito bom. Tadeu, eu não tenho outras perguntas, mas não sei se você tem. Eu queria fazer uma colocação para o André. O André, porque assim, aí no âmbito interno de uma empresa, né, nós falamos muito dessa coisa da divulgação, mas internamente, quer dizer, muitas vezes um incidente aparentemente menor, né, ele pode ser um sintoma de um problema muito maior, né? Na sua opinião, todo e qualquer evento que afete ou possa afetar a integridade, privacidade, confidencialidade, deve ser relatado internamente? Quer dizer, as empresas deveriam ou devem ter uma política nesse sentido? Antes disso, Tadeu, as empresas devem ter uma política de informações e de classificação de informações, para que ela possa saber que informação é pública, pode sair da empresa, que informação é restrita aos funcionários da empresa, mas pode circular entre todos eles, que tipo de informação é restrita a determinados grupos dentro da empresa. Então, uma política de classificação da informação ela é fundamental. Tá? E é essa política que vai dizer que tipo de incidente que aconteceu dentro da empresa pode ou não pode ser divulgado internamente. Esse é o primeiro ponto da sua pergunta. Agora, todo e qualquer evento, e aí evento não é incidente, evento é antes de você definir se aquilo é um incidente ou não, todo e qualquer evento relevante dentro da rede da empresa, dentro da empresa, deve ser, não é relatado, ele deve ser capturado automaticamente e levado para uma central de segurança, que é o que a gente chama de SOC, Secure Operation Center. Essa central de segurança tem que ter sistemas que consigam correlacionar esses registros, que são os logs,
né, correlacionar esses registros e nessa correlação tem inteligência suficiente para dar o nível de alerta para aquele evento, se aquilo é ou não um incidente. E ao se desconfiar que é um incidente, começar o processo de tratamento. Isso é um serviço 24/7 por 365 que toda empresa tem que ter para conseguir garantir a gestão de qualquer evento que possa se tornar um incidente de segurança. Aí pegando o teu ponto. Né? Qualquer pequena, todo tipo de transação na organização, ela tem que ser registrada de alguma maneira. Ao ser registrada, que são os logs dos vários sistemas, ao serem registrados, você percebe que você tem determinados IPs vindo de determinado país, acessando uma página, com outro evento acontecendo num servidor, com uma movimentação acontecendo num outro servidor, essas coisas sendo correlacionadas num sistema inteligente de segurança cibernética, pode alertar para o analista que está naquele sistema, olha, temos aqui uma desconfiança de algo. E o analista vai investigar. Opa, isso aqui parece ser um evento de segurança. Deixa eu chamar o meu segundo nível, que é o nível que está na ponta e vai poder investigar isso melhor, porque aquele ali é um nível que está olhando só para a tela e tomando essas decisões. E aí começa uma cadeia de investigação daquilo ali. Isso já preveniu, né, nos nossos clientes vários eventos de incidentes, de vazamento de dados, que você percebe o futuro grande incidente no nascimento dele e consegue barrar. Então, isso realmente é importante. Legal. Só para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo. Ô Marcelo, eu me lembro que na época da gestação da GDPR, né, havia uma discussão muito grande em relação à transferência de dados entre países, né? Como é que nós ficamos nisso com a LGPD e aí você tem a GDPR que me parece que tem algumas coisas aí que conflitam um pouco, né? Como é que você vê isso? É uma ótima pergunta, Tadeu, até porque ontem a gente teve um evento bastante importante sobre isso. Mas acho que posso só voltar um pouquinho na pergunta anterior respondida pelo André. Assim, se em relação a incidente de segurança da informação a gente não tem uma obrigatoriedade legal de relatar todos, na parte de vazamento de dados, a lei é bastante clara, né, de que deve ser tornado público. Então, se um incidente de segurança da informação, né, resultar em um vazamento de dados, aí pela lei, digamos assim, não tem opção, preciso tornar público. Aí vai da empresa, se ela vai fazer isso, ela vai seguir o que está na lei ou não. Mas a parte sempre, vazou dados, a obrigatoriedade é avisar a autoridade nacional e avisar aos titulares dos dados. Então, quer dizer, não é nem tornar público, mas é avisar a autoridade nacional que houve e avisar os titulares que houve vazamento de dados. Agora, em relação à questão do compartilhamento, não sei se vocês viram, ontem a gente acordou com a notícia de que a União Europeia derrubou o Privacy Shield, né, que era um conjunto de normas da União Europeia com os Estados Unidos que permitia a transferência internacional de dados de empresas americanas para empresas europeias e vice-versa. Então, ontem a gente acorda com a notícia de que a União Europeia derrubou o Privacy Shield, dizendo que os recentes atos, né, de investigação, de tentativa de controle de dados por parte do governo americano, não permitia segurança para que a União Europeia entendesse que aquilo vinha sendo cumprido e, portanto, resolveu derrubar. Isso é muito ruim para os negócios entre Estados Unidos e União Europeia, porque o GDPR ele permite o compartilhamento de dados em situações muito, muito pontuais. Então, ele permite compartilhamento de dados se a União Europeia reconhece que o país de destino tem o mesmo grau de segurança que a União Europeia. Atualmente, o Brasil não está nessa lista, os Estados Unidos também não, tá? Porque os Estados Unidos não têm uma lei federal de proteção de dados. A gente tem a esperança de que o Brasil venha a estar nessa lista com a vigência da LGPD, por enquanto não está, tudo leva a crer que estaremos. Mas a segunda hipótese de permissão de compartilhamento de dados é diante de cláusulas pré-aprovadas pela União Europeia. E o Privacy Shield estava nesse bolo. Então, empresas europeias e empresas americanas poderiam transferir dados baseados nesse conjunto de regras sancionadas, né? Sancionadas aspas, mas validadas pela União Europeia, que a gente chamava de Privacy Shield. Então, como é que fica hoje a questão Brasil-União Europeia? Hoje o Brasil está fora da lista. Para a gente ter ideia, o Uruguai está na lista, a Argentina está na lista, o Brasil está fora dessa... Eu ia te perguntar, inclusive.
o Brasil está fora. Mas a nossa expectativa é que com a vigência da LGPD, que a gente ainda não sabe quando, parece um absurdo falar isso, né? A gente não pode ser que seja 16 de agosto, daqui 30 dias, pode ser que seja 3 de maio de 2021, pode ser que seja uma outra data X, que a gente não saiba qual é. Impressionante. Pois é. E o mais engraçado ainda é que o Congresso tem até o dia 26 de agosto para votar a medida provisória. E vocês me ouviram? Cortou? Cortou, mas já voltou. Continua. Tá. Então, o Congresso Nacional tem até dia 26 de agosto para decidir se converte a medida provisória que prorroga a vigência da LGPD para 3 de maio ou não. E se chegar em 26 de agosto ele disser não prorrogo, o que acontece é que a lei já entrou em vigor 10 dias antes. Né? A situação é tão inusitada que é isso. Inusitada para ser bondoso, né? Exatamente. Então a gente tem esse cenário assim, um tanto quanto maluco, mas a expectativa concreta é de que com a vigência o Brasil entre, né, nesses países aí que a União Europeia considere com o parâmetro ideal de proteção da legislação. É óbvio que isso demanda também a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Duvido muito que a União Europeia vá colocar o Brasil só com a vigência da LGPD, vai presumir também, ou vai precisar que a Autoridade Nacional seja criada. Isso vai permitir que a gente tenha um intercâmbio de informações, mesmo um tráfego comercial muito maior com a União Europeia, mas ainda assim é possível estipular cláusulas padrões, né, como o Privacy Shield, por exemplo. E ainda uma terceira hipótese é a empresa se responsabilizar pelo compartilhamento. Então, a empresa europeia pode se responsabilizar por transferir aqueles dados para uma empresa brasileira. Aí a questão é se a empresa europeia vai querer correr esse risco ou não. E pelo que a gente tem visto na prática, a tendência é de que não, elas não estão correndo esse risco. A menos, óbvio, vão exigir seguro do outro lado, vão exigir um monte de coisa, mas para as grandes empresas pode ser que isso funcione. Para as médias e pequenas, elas não vão ter como arcar com esse custo operacional. Então, a situação do Brasil atualmente em relação ao tema é essa, mas é uma pergunta muito interessante, principalmente em razão, né, do julgamento da União Europeia de ontem em relação ao Privacy Shield. Ok. Bom, se eu pedir as palavras finais aqui do André, do Marcelo, agradecer vocês pela gentileza de concederem a entrevista, de enriquecerem aqui essa nossa reportagem. Sim, muito rico, muito rico. Eu também gostaria de agradecer aos dois e as palavras finais aí de vocês. Fiquem à vontade. Obrigado. Eu agradeço vocês aí pela oportunidade e pelo trabalho também, né, de ajudar a divulgar a importância de cybersecurity, de segurança da informação, enfim, proteção de dados, privacidade. Nos dias de hoje, eu acho que eu volto no ponto, reforço o ponto que eu fiz antes, né? Nos últimos 30 anos, a gente evoluiu muito, o mundo hacker evoluiu muito e o mundo de segurança evoluiu pouco, né? E a gente viu sair daquele garoto, adolescente, buscando uma afirmação e dizendo que era capaz de conseguir invadir um sistema, né, bypassar um sistema, fazer um interurbano de graça, conseguir algum tipo de ganho pequeno para quadrilhas extremamente organizadas, extremamente especializadas, uma em roubo de dados, a outra em criação de ransomware, a outra em conseguir fazer engenharia social para conseguir dados privilegiados e fazer sequestro de conta bancária, takeover, né, de conta bancária, enfim, você pega gente especializada em crimes diferentes dentro do mundo cibernético hoje, numa evolução muito grande. Atualmente, a gente o nosso time de inteligência tem visto trabalhos de varredura de redes domésticas, para perceber quais são as redes domésticas que estão fragilizadas, que está todo mundo trabalhando de casa, né, com roteador da empresa de telecomunicações, com senha default, com senha que vem de fábrica, né? Vocês, por exemplo, quando foram aí a NET ou a Vivo ou a operadora que vocês usam, implantar, trocou a senha do roteador, ficou com a senha que veio default, que veio de fábrica, o teu roteador mesmo Wi-Fi em casa. Então tem gente hoje fazendo uma varredura para descobrir isso e criando um data lake de informações
para descobrir quem vão ser os próximos alvos. Esse é o nível de sofisticação que o lado de lá tem, né? E o lado de cá, o lado que procura criar um ambiente de negócio saudável e seguro, digital, né? Evoluiu um pouco, mas hoje você vê uma evolução muito grande nos últimos 2 anos. Evoluiu muito pouco ao longo de 30 anos, de 20 e poucos anos, e nos últimos 2 anos vem evoluindo bem mais, com os empresários, com os executivos, entendendo um pouco, talvez até em função dessa quantidade de incidentes, dessa quantidade de vazamento de dados, entendendo um pouco a necessidade desse investimento em segurança, que pode ser efetivamente um diferencial competitivo para as empresas. Então, acho que, agradecendo a oportunidade, esse apelo para que pensem em segurança como um investimento, como um diferencial competitivo, para proteger os investimentos feitos na transformação digital e nos negócios digitais. Obrigado. Marcelo? Bom, eu vou pela mesma linha do André, mas acho que junto com a segurança, a questão da privacidade, né? Cada vez mais a privacidade ela vira não só um modelo de negócio, mas um diferencial competitivo. O André chegou até a falar bem aí sobre isso. E a gente vive um mundo em que os vazamentos são diários, seja de vazamento de dados, seja incidente de segurança da informação. Ontem a gente teve um bastante significativo, né, da empresa lá do Passarinho Azul, muito importante no mundo inteiro. Salvo engano, acho que foi há 4 anos, a gente teve um ataque cibernético aí que derrubou o mundo inteiro, né, impactos em empresas, assim, no mesmo dia caiu empresa da Rússia até o Brasil, passou assim o mundo inteiro. Não sei se vocês lembram desse episódio. 2017. Isso, que talvez seja até hoje o principal incidente de segurança da informação no mundo, né? O principal ataque aí no mundo, pelo menos que a gente tem notícia. Sim, ano passado veio aí a questão do ministro da Justiça que tinha sido hackeado, né, na Operação Lava Jato. Então, a gente tem aí incidentes que são cotidianos, semanais, seja de vazamento de dados, questão de privacidade, seja alguma coisa mais grave ainda relacionada à segurança da informação e com outras consequências danosas. Então, é sempre importante a gente alertar, a gente tentar conscientizar. Por conta disso, eu saúdo vocês, a iniciativa também de conscientizar desses diversos problemas que a gente tem com o desenvolvimento de tecnologia. A internet é uma delas. A principal questão que eu tenho falado, a gente só vai conseguir combater isso, e a gente pode colocar qualquer coisa no bolo, seja fake news, privacidade, qualquer coisa. A gente só vai conseguir combater isso através de educação, né? A gente tem, eu costumo brincar isso, um gap de geração bastante acentuado. A gente tem pessoas que, de repente, foram atropeladas pela internet. São pessoas, pais, tios, que não sabem educar a geração que veio sobre isso, seja como se comportar na internet, o que fazer com as suas senhas, né? E normalmente é o contrário, são os filhos tentando educar os pais em como se comportar nessas situações. Então, esse gap geracional, ele é um problema, e a gente só vai conseguir combater isso trazendo educação, né? Informando com cada vez mais qualidade, com cada vez mais clareza sobre diferentes pontos. Então, saúdo vocês por essa iniciativa também. Agradeço aí também o André pela parceria, e fica de novo meus agradecimentos para o Paulo e para o Tadeu pela iniciativa. Nós que agradecemos aí e teremos outras oportunidades, com certeza. Obrigado a vocês dois. Obrigado, André. Obrigado, Marcelo, André, pela gentileza mais uma vez. Obrigado, André. Obrigado, Marcelo. Até uma próxima. Obrigado Marcelo. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal.